estudo de hoje, ele versa sobre um grupo de espíritos que emigrou para um outro mundo. Nós vamos falar aqui de espíritos de um mundo chamado Capela. E isso faremos em 2 momentos. Nesse primeiro vídeo, a primeira parte, que é uma introdução a um conjunto de informações que nos possibilita, no segundo momento, na parte 2, entender a saga desses espíritos que vieram habitar o nosso planeta, com o fito fundamental de aprender a amar. Antes, como sempre, gostamos de lembrar os pilares da nossa doutrina. Deus, a inteligência suprema, que tudo criou, cria e criará sempre. Um grande consolo para nós, espíritos, originados de Deus, criados simples e ignorantes. Somos imortais. Tivemos início, mas não temos fim. E encarnando, vivendo em várias etapas, em várias encarnações, em vários mundos, vamos nos transformando, convivendo um com os outros, como estamos fazendo nesse momento, trocando informações, pensamentos, reflexões. Então, a partir de agora, nós vamos pensar um pouquinho sobre a diversidade de mundos, sobre a migração, a movimentação de espíritos entre mundos, sobre um lugar chamado Capela, um corpo celeste, uma constelação, um pouco longe daqui. Vamos pensar sobre as diversas vidas que nós temos em cada mundo, mas, sobretudo, objetivamos pensar em transformações, em mudanças. A vida, ela é fruto de um processo constante de transformações, ou seja, de processos evolutivos, seja no plano material, seja no plano espiritual, porque as coisas estão interligadas. E começamos com uma introdução, lembrando que esse tema é tratado no livro A Gênese, o último livro do Pentateuco Espírita. Aí está uma edição autêntica que, no capítulo 11, toca no tema de hoje, que é a Gênese espiritual. No capítulo 11, tem lá, está aí destacado, imigrações e emigrações dos espíritos, a raça adâmica, que se refere a um simbolismo, a figura metafórica de Adão, e também fala-se dos anjos, doutrina dos anjos decaídos, que realmente se refere aos espíritos que nós vamos tratar daqui para frente. Então, no capítulo 11, no item 35, existem uns esclarecimentos importantes para nós. Diz assim: diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele é o estado normal. Ou seja, a gente está aqui encarnado nesse momento, ligado a esses corpos materiais, feitos sob medida para nós, mas que tem um prazo de validade. Quando ele se encerrar, nós vamos destacar desse corpo, ele vai ser desestruturado, toda a matéria que o compõe entra no ciclo da natureza desse mundo. Então, nós saímos do corpo, nós desencarnamos. Depois de uma vivência no mundo espiritual, nós, através de um planejamento encarnatório, reencarnamos. E assim há uma ciclagem encarnatória. E é o agente da evolução do universo, ou dos universos. Então, essa transfusão, ou seja, esses processos reencarnatórios, se efetuam entre população encarnada e desencarnada de um determinado mundo, um determinado planeta. E, igualmente, efetua entre esses diversos mundos individualmente, nas condições normais, quer por massas, em circunstâncias especiais, que é justamente o caso desses espíritos que vêm de Capela. Eles vêm num grupamento, numa colônia aqui para a Terra. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, como está citado lá no item 38, que é
os espíritos de Capela, ou, se quiserem, foi uma dessas colônias de espíritos vinda de outra esfera que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, daí raça adâmica. Mais adiantada, olha só, isso é importantíssimo. Esses espíritos, eles, como está dito aqui, eles tinham um grau de desenvolvimento intelectual muito maior do que aqueles espíritos que já estavam aqui na Terra, encarnados. Diz assim, textualmente, mais adiantada do que as que a tinham precedido nesse planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso de todas as outras. Ou seja, eles vão encarnar aqui e vão ajudar aqueles espíritos que aqui estavam já encarnados, antes da chegada deles, reencarnando aqui, a progredirem. Então, na verdade, eles vão atuar como uma enzima, como vetor acelerador do desenvolvimento intelectual dos espíritos que aqui estavam, como também, nós vamos ver na parte 2, contribuir imensamente para o desenvolvimento material. No item 45 do capítulo 11, é dito que a raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita, expulsa, que foi enviado para fora de um determinado local. Os espíritos que a integram foram exilados para onde? Para a Terra, já povoada, mas de homens primitivos imersos na ignorância, e aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando às luzes de uma inteligência desenvolvida. Foi o que acabamos de falar. Então, minha gente, vamos começar propriamente dita, a nossa reflexão. E ela está baseada no livro Colônia Capela, A Outra Face de Adão, de autoria de Pedro de Campos, mas através das instruções do espírito Yoshua Ben Nun. Essencialmente, os espíritos que provêm desse mundo chamado Capela, eles vieram aqui para reaprender. Às vezes a gente fala, fulano veio aqui para espiar, vai espiar, dá uma noção de... Eu não gosto muito dessa palavra, então eu tomei a liberdade de substituí-la, a expiação, por reaprendizagem. Então, eles vieram aqui para a reaprendizagem. E por que isso? Nós vamos ver já já. Mas pode ser que, nesse momento, esteja assistindo esse vídeo um companheiro que esteja se iniciando, queira saber um pouco mais sobre a doutrina espírita. A dinâmica da vida sobre o entendimento espírita é de que todos nós que estamos aqui nesse mundo, aqui e agora, somos seres inteligentes do universo. Nós não somos esses corpos materiais que nós estamos ligados. Esses corpos foram feitos, idealizados, sob medida para nós, antes de nós encarnarmos. Nós estamos ligados, nós, seres inteligentes do universo, espírito que somos, a cada partícula desse corpo. Essencialmente para uma molécula que controla todo o funcionamento desse corpo, que os cientistas desse mundo chamam de ácido desoxirribonucleico, DNA. Há uma correlação energética entre a energia que nos envolve, espírito que somos, chamado perispírito, com essas partículas corporais. E então, ligados a esses corpos físicos, estamos nesse mundo, experienciando, fazendo escolhas a cada momento de nossas vidas aqui. As escolhas que nós fazemos, coadunando-se com as leis divinas, com as leis de Deus, fazem com que criemos virtudes em nós. E essas virtudes que nós desenvolvemos, elas vão modificando o nosso perispírito e nós vamos progredindo. Todas as escolhas que nós fazemos, elas refletem em nós, espírito, escolhas feitas no plano material, seja ela qual for. Aquelas que são contrárias às leis divinas também se inserem no nosso perispírito. E em algum momento nós teremos que reaprender, fazer outras escolhas para depurarmos nosso perispírito, para podermos progredir. E chega a tal momento, como mostra essa seta, que nós saltamos desse mundo e não mais vivenciaremos aqui. Já temos, segundo os espíritos, uma quantidade grande de encarnações nesse mundo dos espíritos que atualmente aqui habitam. Mas, em algum momento, nós vamos progredir.
Capela é um mundo que está evolutivamente mais à frente de nós. Os espíritos que vieram de Capela para cá foi porque eles não se adaptaram à evolução daquele mundo e, então, eles vieram para um mundo que se coadunasse melhor com o estágio que eles estavam. E que mundo foi esse? A Terra. Então, quem são? O que são capelinos? E como são esses espíritos que aqui chegaram? Então, nós vamos fazer um pequeno resumo agora, que na parte 2 a gente vai detalhar um pouco mais. Então, os capelinos são espíritos rebeldes, exilados, expulsos, proscritos da constelação Capela para a Terra. Eu já vou mostrar essa constelação para vocês. Por não se ajustar à expectativa daquele mundo, como eu acabei de falar, que já estava em transição para um mundo melhor, um mundo de regeneração. As características deles, grande desenvolvimento intelectual, comprometimento moral, não tinha se acompanhado da evolução planetária. Felizmente, sempre assim, nós temos anjos, espíritos evoluídos que nos ajudam, nos apoiam em nosso périplo encarnatório, e esses espíritos que aqui encarnam, esses capelinos que encarnam na Terra, vêm auxiliar o desenvolvimento intelectual daqueles que já estavam encarnados. Dizem os espíritos que muitos desses já retornaram ao mundo de Capela. Outros ainda persistem aqui, porque ainda precisam reaprender o necessário e o suficiente para atingirem o mundo de Capela. Para terem uma ideia, eu trouxe aqui uma fotomontagem feita por um astrônomo e fotógrafo iraniano chamado Baba Amin Tafresh, que ele representa aqui a constelação de Auriga. Essa constelação ela está a 43, arredondando 43 anos-luz da Terra. Só para fazer uma continha rápida, ano-luz é o tempo que a luz, o fotoluminoso, percorre durante um ano do tempo nosso aqui. Ora, se ela se desloca, o fotoluminoso, a 300 mil quilômetros por segundo, você multiplica 300 mil quilômetros, 300 mil, pela quantidade de segundos que existem durante um ano no tempo aqui da Terra. Vê quantos segundos tem em um ano, multiplica por 300 mil, depois multiplica por esse número. Eu não vou fazer essa conta não, que é um pouco grande. É só para mostrar para vocês, dar uma ideia, que essa constelação chamada de Auriga, onde está o complexo estelar de Capela, fica bem distante. Esse nome Auriga significa aquilo que nós chamamos de carruagem, ou carrossel. É uma comparação, né? Veja, lá nos ciclos romanos existiam isso, as aurigas, que eram essas carroças aqui puxadas por 2, 3, 4 animais. Veja que a forma aqui aqui seria o cocheiro, né? Perdão, o cocheiro estaria aqui. E aqui estariam os cavalos, e aqui estaria esse escudo. E o homem numa posição superior. É apenas uma analogia. Então, a gente quer destrinchar isso aqui, ó, capela. Capela significa cocheiro. É referência ao indivíduo que conduziria a auriga. Então, está aqui a estrutura da constelação das formações estelares que compõem Capela. É nesse mundo maior aqui. Provavelmente, eles se deslocavam, esses espíritos, né, diferentes. Isso aqui é um mundo gasoso, completamente diferente. A gente não tem possibilidade de saber exatamente como era a vida aqui, né? É um mundo gasoso. Um dia a gente vai saber. Então, eles migram desse corpo. Mas ainda a gente fala agora uma pausa antes deles chegarem aqui na Terra, para a gente entender como é que se configurou esse nosso mundo chamado Terra. E o início foi assim: faz-se luz. E a luz se fez, e um fenômeno chamado Big Bang, uma grande explosão luminosa, dá partida à formação daquilo que seria o planeta Terra, ao qual nós estamos ligados atualmente. Interessantemente, o mundo espiritual, como está referenciado no livro, na Gênesis, nós vamos mostrar mais à frente, há uma explicação que se coaduna com essa visão da ciência fragmentária do homem. Foi uma grande explosão
há quase 14 bilhões de atrás, que originou o nosso atual planeta, dentre vários outros corpos solares. Inicialmente, o que resultava daquela grande explosão era uma temperatura muito alta, partículas de várias dimensões em temperaturas altíssimas, mas o processo de resfriamento vai ocorrendo ao longo do tempo e os corpos celestes vão se constituindo. Essa figura, na verdade, ela representa uma coisa importante, é que espaço e tempo, para nós aqui é uma coisa só, palpável, mas, na verdade, os espíritos falam isso, a ciência do homem também já comprovou, espaço e tempo são grandezas deformáveis. Os espíritos, de um certo grau evolutivo, dizem que passado e futuro eles podem colapsar em presente, assim como não existe distância para eles. É imediato, um momento e outro. Veja que a nossa vida aqui, como espíritos encarnados, ela é limitada a esse espaço e ao tempo daqui. Os nossos corpos foram idealizados desta maneira, para que a sucessão dos dias e das noites nos desse a sensação tempo. Então, na Gênese, no capítulo 6, que fala de espaço e tempo, um espírito denominado Galileu nos orienta. O universo nasceu criança, pela ação das leis divinas, é o que rege tudo, havendo processo de aglomeração e cisão, quebra de matéria, que os espíritos falavam lá na época de Kardec, chamavam de fluido cósmico universal, que é a matéria, a energia matriz que origina tudo. No item 20 fala a origem do nosso planeta. Sucedeu que, num ponto do universo, perdido entre milhares, miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de imensa nebulosa, animada a esta das leis universais que regem a matéria. E assim originaram-se a Via Láctea, a Andrômeda, as constelações. Vamos por aí afora. As galáxias vão se formando, mas nós vamos restringir aqui, nós temos um tempo limitado. Chegamos a estar aqui a nossa Via Láctea com um protossol. No início era um sol primitivo, então essa nebulosa, essa massa de nuvem, de partículas, de energia, vai começar a se consolidar com a massa central do protossol. Vai, então, a partir dele, há um colapso gravitacional, quer dizer, há uma atração, mas, ao mesmo tempo, forma-se esse disco com o Sol no centro, que nós chamamos de Via Láctea. Num pontinho desse aí, depois vai ser configurado a Terra, no início. Então, à medida que essas substâncias voláteis vão sendo afastadas do centro, elas vão, menos calor, vão começando a se juntar. Vai formar os corpos, diversos corpos. Os corpos rochosos, inclusive o da Terra, estão mais perto do Sol. Os mais gasosos estão mais afastados. Interessantemente, as narrativas que nós obtemos dos mundos mais evoluídos são os mundos mais gasosos para nós, né? Entendimento de gasosos. Os mundos menos perfeitos, como é o caso da Terra, são mais rochosos. O caso da Terra, você vai verificar que nós temos o grosso do nosso planeta é ferro. A massa central de ferro sólido, depois o ferro líquido e a vida é uma casquinha lá fora. Pois muito bem. Então, esse sistema solar, que é a Via Láctea, ela tem cerca de 100, 120 mil anos-luz. Olha, é grande pra caramba, para ir de um lado a outro, né? E, segundo a ciência dos homens, cerca de entre 200 e 400 bilhões de corpos estelares. É muito grande. Não dá nem para a gente conceber. Está aqui a nossa Terra, Mercúrio aqui, olha, tá vendo? Mais Vênus próximos do Sol, nós um pouquinho mais afastados. Júpiter, inclusive, eu gosto sempre de falar daquela psicografia que tem, que Mozart conta sobre o mundo que ele está vivendo. Não é raro alguns espíritos dizerem que querem ir logo para Júpiter, né? Mas a gente tem que, antes disso, aprender muito. Então, o início do nosso planeta é isso, olha. Não poderia ter a vida como nós entendemos hoje de jeito nenhum. Era uma bola de fogo. Mas, pouco a pouco, ela vai resfriando, mas
Isso, há 4,5, 5 bilhões de anos. Veja quanto você já viveu essa encarnação, veja o que isso corresponde a 4,5 bilhões de anos atrás. É nada, praticamente. Então, a encarnação aqui é uma coisinha, jogo rápido, é uma aula. Então, o planeta, lá no início, quando ele estava se conformando, era metano, muito amônia, muito vulcanismo, muito raio. Era completamente impossível ter a vida como nós entendemos hoje. Mas, progressivamente, foi esfriando, foi esfriando. Chega um momento em que já tem a água ocupando grande parte do planeta, e, embora nessa figura não esteja proporcional, existe uma massa de terra na superfície. Era um continente único, mas, à medida que o tempo passa, os movimentos internos da Terra, os chamados movimentos orogenéticos, vão provocando subida e descida de material terrestre, fazendo a fragmentação com a criação dos diversos continentes que nós conhecemos hoje. Mas também transformações vão ocorrendo ao longo desses bilhões de anos, às vezes em função da mudança do eixo da Terra, ocorrem glaciações, um resfriamento acentuadíssimo. Já existiram várias glaciações. Toda vez que ocorre uma glaciação, dependendo da escala dela, nós estamos num período interglacial, agora aqui nesse mundo, evidentemente a vida sofre modificações profundas. Então, a nossa Terra hoje está assim, né? Fotografado lá do espaço. Já podemos ver hoje fotografias do nosso mundo. Veja, aqui apenas a título de ilustração, características do nosso mundo. Eu chamo a atenção para duas coisas que estão lá no finalzinho. Primeiro, o tamanho da quantidade de espíritos encarnados. E segundo, foi dito para Valdo Vieira e para o Chico, pelo André Luiz, 3/4 tem de espíritos encarnados querendo encarnar. Esse número aí talvez seja apenas 1/4 do total dos espíritos relacionados com o nosso mundo. Outro aspecto é esse, que como a vida é eterna, a temperatura média do nosso planeta, mas ela tem oscilações. E hoje com implicações até seríssimas em função das escolhas que nós andamos fazendo por aqui. O nosso mundo, como tudo no universo, que eu já falei várias vezes aqui, sofrem transformações em conformidade com a lei divina. Nada do que foi será um dia. Então, grandes desestruturações e reestruturações ocorrem. Ou seja, destruição e regeneração ocorrem constantemente a cada momento nesse mundo. Existe uma lei, vocês já devem estar associando, uma lei da natureza, uma lei divina importantíssima, que caracteriza esse momento que nós vamos narrar aqui agora, que se chama lei da destruição, que é fundamental para o processo evolutivo dos mundos e dos espíritos. Então, a Terra é assim hoje, mas, em algum momento, ela sofre resfriamento. Como eu disse para vocês, essas espécies que vocês estão vendo aí não existem mais. Elas desapareceram, mas outras espécies surgiram. Os furacões são fenômenos que ocorrem no nosso planeta, ciclicamente, provocando destruições que levam a regenerações também. No Brasil, esse fenômeno não é observado, assim como também os tornados. Bom, no sul do Brasil, às vezes, tem pequenos tornados, mas eles estão se tornando cada vez mais frequentes. Tem uma razão de ser. Os vulcões também não tem no nosso país. Os tsunamis também não tem no nosso país. Os terremotos também não tem no nosso país. Deve ter uma razão de ser, né? E isso tem no nosso país? Tem em todos os países. Tem em todos os países. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então, minha gente, há uma relação muito forte entre estruturação e desestruturação, ou seja, entre regeneração e destruição, que leva a quê? Qual é a finalidade disso? Já falei ainda agora, a evolução. Portanto, o equilíbrio da vida, em todos os seus aspectos, é um equilíbrio dinâmico, não é estático, não é parado.
é fruto de modificações constantes. Isso é fundamental para que nós possamos contextualizar depois a vinda dos capelinos aqui para o nosso planeta. Para ter uma ideia, eu coloquei aqui uma tabela para vocês, mostrando como esses processos de construção e destruição, ou de destruição e regeneração, ocorrem em várias escalas. Então, no universo, você vê estrelas surgindo, estrelas se desintegrando. No nosso mundo, continentes eram só, depois viraram vários, então vai se modificando, porque sobe e desce, é um sobe e desce danado. Se você tem ali, por exemplo, aqui na América do Sul, você tem todo aquele continente extremamente profundo, é uma zona profunda do oceano. Na costa, o que é que você tem? Tem um relevo monstruoso, não é isso? Então, há um processo de subida e descida. Onde sobe, do lado desce. Então, tem o surgimento dos oceanos, o aparecimento do oceano, das ilhas, dos lagos. As espécies desaparecem, outras surgem. Nós mesmos, espécime, indivíduo, né? Espécime, indivíduo. A gente nasce, né? Aprende aqui, executa o nosso planejamento encarnatório, completamente ou não. Depois, os nossos corpos desintegram e nós voltamos para o mundo espiritual. Morre, vamos dizer, o corpo se transforma, mas nós, espíritos, também nos transformamos, levamos todo o aprendizado de volta ao mundo espiritual e depois vamos fazer avaliação, enfim, um novo replanejamento para crescermos. A mesma coisa acontece com as reações do nosso corpo. Nesse momento, quantas moléculas provenientes da nossa nutrição estão sendo destruídas, exerce o fenômeno do catabolismo celular, destroem essas substâncias para que a gente absorva os elementos que constituem essas substâncias do alimento em moléculas que nós vamos utilizar para manter as nossas células funcionando. É a fase anabólica de construção, e a gente crescer e manter o nosso... Esses mecanismos, inclusive, variam com o tempo, determinando, então, o processo de envelhecimento. A mesma coisa a fotossíntese e a respiração celular. Os vegetais absorvem a energia do sol, transformam em energia química para manter a célula viva, e que depois a gente utiliza na cadeia alimentar para constituir nossos alimentos. Olha como tudo vai se transformando. As moléculas se formam e se desintegram. E os átomos que constituem essas moléculas também se transformam. Ou seja, eu tenho que deixar, nesse momento, uma visão clara para todos nós aqui, que nada é para sempre, tudo se modifica. E aí a gente podia perguntar, como é que surgiu? Se o planeta estava quente, aberto, não podia ter condição, como é que apareceu a primeira forma de vida aqui? Existem, basicamente, duas hipóteses para o surgimento da vida. Uma com uma conotação de algumas religiões muito forte, e até de alguns cientistas, que é a chamada panspermia, a semente total. Então, à medida que a Terra foi resfriando, formando os oceanos, a atmosfera foi se purificando, segundo essa teoria, um corpo celeste penetrou na Terra, um cometa, trazendo em si um micro-organismo que continha dentro uma molécula que tinha a propriedade de se autoduplicar, de se reproduzir. E, a partir daí, originou-se a vida na Terra. A segunda hipótese, que é a mais aceita, é que a vida tenha surgido aqui por evolução de modificações do fluido cósmico universal, mas que os cientistas chamam de moléculas, de evolução química gradual, pouco a pouco. Moléculas essas que contêm um átomo chamado carbono, fundamentalmente. Existe uma experiência feita por um norte-americano, Stanley Miller, em que ele reconstitui em laboratório a estrutura básica da Terra primitiva. Assim, olha, esse balão à esquerda aí representaria o oceano, essa balota de vidro aí, tá vendo? Com a água dentro aqui. E ela era aquecida, um fogareirozinho, laboratório, essa água evapora, vai por esse tubo aí acima e vai para um outro tubo, um outro balão. Nesse balão, ali dentro, foi adicionado metano,
amônia, hidrogênio, gás carbônico, vapor d'água que veio aqui do balão de baixo, e ligado a ele existiam 2 eletrodos que provocavam fagulhas elétricas, simulando os raios da atmosfera da Terra primitiva. Então, depois de um certo tempo, um líquido passava por esse tubo aqui embaixo, onde tem um condensador, um resfriador, e esse líquido vinha aqui para baixo, era decantado e foi coletado. A análise dele mostrou, basicamente, a formação de uma substância que, genericamente, nós chamamos de aminoácido. E o aminoácido é uma molécula, portanto, formada com aqueles elementos que estão ali, ó, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, e esse R aqui é uma possibilidade desse aminoácido juntar a outro aminoácido. E, então, esses aminoácidos formavam uma estrutura aminoácida que nós chamamos de proteína. A proteína é uma substância formada pelo acadeamento dessa substância. E qual é a importância dessa substância? São as proteínas que dizem como as células serão, como elas vão funcionar. Elas são formadas a partir de uma codificação que determina o sequenciamento de aminoácidos em quantidade e em tipos. Há uma especificação, não há acaso. A vida toda biológica não tem acaso, embora muitos ainda insistam em dizer que é o acaso. A minha visão é que a gente atribui ao acaso aquilo que não nos é dado ainda saber. Então, veja só, uma célula, em geral, tem 70% da composição de água, é a maior parte. Se é o planeta, a água. Agora, do que sobra, a metade é proteína. Portanto, é a proteína que caracteriza a célula e os seres. Então, no início, foram formando essas moléculas de proteína nesse marzão aí. Era como se fosse, você ter uma ideia, imagina o seguinte, você tem uma cuba com água, pegou da geladeira a gelatina que sua mãe fez, você cortou em pedacinho e joga esses pedaços de gelatina dentro daquela cambuca de água. Era isso, era uma grande sopa orgânica, era uma grande geleca orgânica, né? Que os cientistas chamavam de conservado. Em algum momento, algumas proteínas formam e envolvem esses pedaços de gelatina e formam as primeiras células. E isso não é acaso. Existem pedaços dessa molécula autoduplicável, que nós hoje chamamos de ADN, que codifica a síntese dessas proteínas. Forma, então, as membranas lipoproteicas que constituem a primeira célula. E, a partir daí, então, num vórtice evolutivo, vão se formando as diversas formas de vida. Então, aqui está, nessa espiral do tempo, está aqui a Terra no meio, formando-se há cerca de 5 bilhões de anos atrás. Então, ó, no início, nesse laranja aqui, ó, até a metade dele, ó, não tem formas de vidas primitivas. Elas começam a se formar aqui, ó, 2,5, por aí, bilhões de anos atrás. Então, a vida aqui, as primeiras células vão se formando e origina esse monte de formas de vida. Onde é, ó, nós estamos aqui na atualidade. Se você quer saber mais sobre isso, pega o livro A Gênese, explica tudinho lá, bonitinho para a gente. Então, para fazermos uma síntese, hoje o que nós temos é isso aqui, a história natural do nosso planeta em poucas palavras. Aqui embaixo é o início das primeiras formas de vida que aparecem, que o pessoal chama de monera, eram as algas azuis e as nossas bactérias atuais. Essas formas de vida, eram uma célula, mas um material genético, um material que controlava o metabolismo delas e controla, fica espalhado dentro da célula. Em seguida, surgem células com um material genético centralizado num núcleo. Então, são os seres unicelulares que constituem o chamado reino protista. Então, de um grupamento esses seres aqui, muitos deles, constituem no mar um grupamento muito importante, nós chamamos de plâncton, que são responsáveis, é a base da cadeia alimentar no mar.
o grosso do oxigênio terrestre provém da atividade metabólica de reações desses micro-organismos aqui, que antigamente chamavam de algas unicelulares. Então, um grupamento desse vem dar origem às algas pluricelulares, essa dá origem aos musgos, às samambaias, aí já há 400 milhões de anos atrás. E esses vêm originar as nossas florestas vegetais, as plantas com flores. Um outro grupo, aqui nesse amarelinho, do protista, vem dar origem ao reino dos fungos, que antigamente o pessoal até estudava como planta, mas é um grupo à parte. Esses seres são os maiores decompositores da matéria orgânica. Por que isso é tão importante? Na floresta, estão lá no chãozinho, a maioria. Eles decompõem a matéria orgânica morta e que vai promover, transformar tudo em minerais, entrar no ciclo nas cadeias alimentares, seja na água ou seja na terra. E um outro grupo aqui veio dar origem aos animais, pouco a pouco, as diversas formas. Isso há muito tempo atrás, minha gente. Mas você já está perguntando, e nós? Quando nós chegamos exatamente aqui? Nós chegamos aqui há bem pouco tempo. Veja aqui, ó, do lado esquerdo. 50 milhões de anos atrás. E aqui seria o atual. Olha onde que nós estamos aqui. Na verdade, nós originamos de formas de mamíferos insetivos. Está aqui um exemplo. Tem outros. Esse aqui é o lêmuro. Ele tem hábito noturno. Olha que olho que ele tem. Ó. Ele é excelente caçador. Mas olha a mãozinha, como lembra a mão humana. Há que se destacar que é comum a gente pensar, não, nós somos descendentes do macaco. Nós não somos descendentes do macaco. Nós tivemos o mesmo tronco evolutivo, que começa a aparecer as primeiras formas nesse momento, há cerca de 7 milhões de anos atrás. Isso é que a paleontologia fala sobre a nossa origem. Especificamente, os antropólogos que estudam esse também a situam por aqui as primeiras formas que deram origem a esses corpos que nós estamos ocupando agora aqui, da espécie Homo sapiens, né, que eles classificam. É o Australopithecus. Tem uma das primeiras formas erectas, Australopithecus erectus. Eram seres um pouco diferentes de nós. Está aqui nessa outra figura, você veja da esquerda para a direita, esses hominídeos até aqui, o corpo atual nosso. Há que se destacar a capacidade de observação, análise e de escolha desses hominídeos. Os primeiros hominídeos, como os do Australopithecus, tinham meio litro de volume cerebral. Isso significa que eles têm X cadeias nervosas. Então, a capacidade de, em função das suas redes neurais, ter uma capacidade de observação, de análise, enfim, o potencial intelectual deles, há 7 milhões de anos atrás, é muito menor do que um homem atual, que tem 1,5 litro de volume cerebral, e que supõe-se que nós temos surgido aqui por volta de 200 mil anos atrás. Veja, há um processo progressivo de transformação. E aí fica aquela pergunta já para a gente pensar para o próximo vídeo. Onde é que capelinos encarnaram? Você também pode ter pensado, será que eu já estive encarnado como um Australopithecus? Será? O que vocês acham? É para pensar. Eu tenho minha opinião, mas não vou emitir aqui, é para que cada um formule a sua hipótese. Os ancestrais mais próximos que nós temos são o Homo neanderthalense, ou o Neandertal, simplesmente, surgido há 300 mil anos atrás, e o Cro-Magnon, há 200 mil anos atrás. Esses dois grupamentos seres conviveram, ocuparam os fósseis que se encontram, na região da Europa e Oriente Médio, que deram origem ao homem atual. Essa é a visão da antropologia atual. O Cro-Magnon, que é o mais recente, ele tem hábitos que já demonstram uma diferença em relação aos outros hominídeos, que é o aspecto cultural e o aspecto metafísico. Eles acreditavam em coisas além da matéria. Esses resíduos, essas rugosidades, como nós chamamos lá na antropologia, seres que viveram outras épocas, eles deixaram marcas, essas rugosidades, nessas cavernas aqui do sul da França, pinturas que geralmente relacionavam com a caça, com a moda de vida deles, né?
Nessa tabela, eu procuro comparar um com o outro para que a gente tenha clareza como o processo de evolução ele vai se dando pouco a pouco. Lembre-se, eles foram contemporâneos. Alguns cientistas dizem até que o Cro-Magnon levou à extinção do Neandertal, porque vejam que as características do Cro-Magnon à esquerda, ele tinha já um grau de evolução maior. Vamos pôr um exemplo aqui, ó. Ele usava a pérola lascada polida. Isso aqui só lascada, mas não polida. Eles usavam o arpão, mas amarrado com uma corda que eles faziam para poder recuperar. O Neandertal, não. Mas o que chama atenção mais, primeiro, é a vida em sociedade, o cooperativismo. Enterravam seus mortos com o tercilo, com seus adornos, porque eles tinham crença quem? Que o indivíduo não ia morrer, ele ia continuar ou ia voltar. Então, minha gente, nessa primeira conclusão dessa primeira parte, o que nós queremos deixar aqui bem marcado é que a vida, em todos os seus aspectos, ela é transformação, transformação, transformação. Mas essas transformações têm correlações entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, ok? Então, vamos tentar guardar isso para a segunda etapa, para a segunda parte. Deixamos aqui um trabalho de casa. No canal do Grupo Espírita Júlio Olivier, o Gégio, existe um vídeo que foi editado por um grupo de companheiros do Gégio, que é uma exposição oral de um espírita chamado Haroldo Dutra, e que foi editado, que fala sobre os capelinos aqui na Terra. Se você puder assistir antes da segunda parte, vai ser ótimo, porque você vai chegar lá já dominando praticamente tudo e vai poder questionar o que vai ser ali apresentado. Fica aqui, então, esse desafio para quem assista essa primeira parte do vídeo sobre os capelinos. Então, numa próxima oportunidade, se você desejar, assista a parte 2 desse vídeo sobre os capelinos. E a gente deixa aqui um questionamento final. Você já olhou para o céu hoje? Obrigado.